Olá, pessoal! Essa semana o blog completa 3 anos e eu vou explicar o que mudou na minha vida desde a criação dele. Bom, para quem não me conhece muito bem, deve estar pensando que esse vai ser um vídeo onde eu vou falar como eu ganhei dinheiro ou como o meu blog cresceu, mas a verdade é que não. Eu nunca ganhei dinheiro com o blog, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas quem cai de paraquedas assim, pode ser que acha que, enfim, eu faço isso porque eu ganho dinheiro e tal, mas a verdade é que eu faço isso porque eu amo e exclusivamente por causa disso. Essa semana, mais especificamente no sábado, faz 3 anos que eu criei o blog. E eu queria muito falar sobre o que aconteceu assim de mudança depois que eu criei ele, depois que eu comecei a gravar vídeos, que não foi logo no começo, eu demorei um tempinho para tomar coragem para começar a gravar os vídeos. E eu queria falar sobre as mudanças, principalmente porque assim, foram mudanças internas. Eu vejo muita gente que entra enfim, no Instagram de uma blogueira. Hoje em dia as pessoas chamam de blogueirinha, né? E não é uma coisa assim que me deixa satisfeita, porque as pessoas veem a imagem da pessoa que posta toda hora foto no Instagram, bonita e tal, como uma pessoa fútil, como uma pessoa que quer comprar roupa, que só quer ficar sabendo de editar foto, mas na realidade, antes de eu começar tudo isso, minha vida era totalmente diferente. E é isso que eu queria falar aqui hoje, sobre essas mudanças que aconteceu dentro de mim mesmo depois do blog. Porque quem me conhece desde há muito tempo atrás, tipo uns 10 anos atrás pelo menos, sabe que eu era uma menina extremamente tímida. Eu sempre fui a menina nerd da sala, que não se dava muito bem assim com a turma em geral. Então, quando eu comecei a assistir os vídeos das blogueiras e tal, eu comecei assistindo pela Bruna Vieira. E a Bruna Vieira foi a pessoa que me inspirou, porque eu tenho muito em comum com ela. Ela também era a menina que sofria bullying, que morava no interior, e hoje em dia ela é o que é. E quando eu me inspirei nela, eu não me inspirei, tipo, só porque eu quero ganhar o tanto de dinheiro que ela ganha. Até porque eu não sou escritora, né? Mas sim por causa da confiança que ela tem em si mesma, que dá pra ver que ela tem hoje em dia, e que com certeza, pelo que ela explicou já da história dela, ela não tinha antes. E eu também não tinha confiança em mim antes como eu tenho hoje. E é sobre isso que eu quero explicar um pouco mais. Sobre essas mudanças que ocorreram no meu jeito de pensar, no meu jeito de me vestir, na confiança que eu tenho em mim mesmo, porque isso é a primeira coisa que a gente precisa. E também que, às vezes, um caminho que você pensa, eu queria muito, por exemplo, ser uma blogueira famosa. Tá bom, mas às vezes não é isso que é os planos de Deus. Às vezes você cria um blog, mas aquilo te ajuda de uma outra maneira, não como uma forma de profissão e etc. Então é isso que eu quero passar a mensagem hoje, sobre o quão importante isso foi pra mim e o quanto isso acrescentou na minha vida. Bom, como eu já falei aqui um pouco pra vocês, eu não era uma pessoa com autoestima, sabe? Uma pessoa confiante. Se você ver as minhas fotos hoje em dia, você vê que eu sou muito confiante. Tipo, senão eu não teria coragem de postar as fotos que eu posto. Ainda mais que assim, justamente por eu não ser uma blogueira que ganha dinheiro profissionalmente, eu poderia ter vergonha, sabe, de fazer tudo isso que eu faço. E eu vejo que hoje em dia eu tenho muito mais confiança do que eu tinha antigamente, sabe? Quando eu saí do ensino médio, eu era realmente uma pessoa que não confiava em mim, que não tinha confiança em mim mesma, não gostava. Teve épocas que eu não gostava do que eu via no espelho mesmo. E assim, não foi só o blog que auxiliou nisso, foi diversos fatores. E às vezes fatores que eu vejo, que às vezes na época eu pensava, por que tá acontecendo isso comigo agora? E agora eu consigo ver que tudo se encaixa perfeitamente, sabe? Os planos de Deus, eles são maravilhosos, de verdade. Antes de eu criar o blog, um pouquinho antes, eu tava fazendo um teste para modelo, porque, enfim, me chamaram, entraram em contato comigo. Eu cheguei aí até a última fase em São Paulo,
Mas eu sabia que eu não tinha altura suficiente, eu já tinha, enfim, 19 anos, o que pra eles não é a minha idade tão adequada pra você começar uma carreira de modelo. Mas a verdade é que eu não sentia dentro de mim que aquilo era, enfim, o que eu devia fazer, sabe? Eu tava indo pela oportunidade, porque eu ainda estava meio perdida, não sabia o que eu queria fazer da vida. E aí eu fui, mesmo não achando que aquilo era pra mim, porque eu acho que, assim, apesar de ser modelo incluísse duas coisas que eu gosto, que é moda e fotografia, eu sei que modelo é uma carreira bem difícil. Então não era, assim, essa história de ficar magra, muito magra, e de ter que ficar vulnerável às coisas que, por exemplo, uma agência vai passar pra você, não era algo que eu queria pra mim. E aí foi quando eu conheci os blogs. A Bruna Vieira foi a primeira que eu me identifiquei, que eu vi que a história dela, tipo, quando ela era adolescente, ela era muito parecida comigo. E foi aí que começou o meu desejo por criar um blog. Também porque eu sempre tive muita vontade de me expressar, sabe? Quando eu venho aqui pra frente da câmera, gravo um vídeo sobre algum assunto que tá me correndo por dentro, que nem teve um dos vídeos que eu gravei falando sobre a história do Di e da Mariana Rios com a Isabelle Fontana. É o vídeo que tem mais visualização, não tipo que tenha muito, mas tem mais. E assim, eu sentia necessidade de falar sobre aquilo, porque aquilo tava me irritando, assim, de uma forma que não dá pra explicar. E quando eu venho aqui e falo, depois disso, é como se assim, eu tivesse me libertado. Então, eu sempre senti necessidade de me expressar, de falar sobre as coisas que eu gosto. Aqui no meio que eu vivo e tal, tem pessoas, assim, que gostam de moda e de fotografia. Hoje em dia eu encontro mais isso, mas na época eu não tinha isso, não tinha com quem falar. Então eu encontrei no blog uma maneira de me expressar, de conversar com pessoas que gostassem das mesmas coisas que eu. E assim, mesmo que ninguém veja, mesmo que eu esteja aqui gravando esse vídeo falando com ninguém, é uma necessidade minha que o blog consegue suprir, sabe? Pode ser que 10 pessoas vejam, mas eu não vou ficar pensando em tantas pessoas que viu, sabe? É só uma necessidade de me expressar, porque eu sempre fui muito tímida. Hoje em dia, se você analisar o jeito que eu falo hoje no vídeo, com o jeito que eu falava no meu primeiro vídeo, que eu tenho até vergonha de ver, é assim, uma mudança catastrófica. Não tem nem o que falar. Não que hoje, nossa, eu esteja falando da melhor forma possível, do jeito que eu gostaria. Eu acho que eu tenho muito que melhorar, até porque eu acho que isso influencia também na minha carreira profissional, vamos dizer assim, porque eu estudo, né, a parte de comunicação, eu trabalho já com isso, então a parte de comunicar e falar bem é muito importante. E não que eu seja ótima nisso, eu ainda tenho muito medo de falar, mas pelo menos aqui eu exercito isso falando sobre coisas que eu gosto, falando sobre o que eu sinto, e é sério, isso muda demais, parece que não, mas fazendo uma pequena análise assim dos vídeos que eu gravei já, dá pra ver uma mudança enorme, assim, gigantesca mesmo. Uma coisa também que marca essa mudança minha foi, por exemplo, eu ter assumido os cachos há pouco tempo atrás. Eu acho que naquela época eu não faria isso, sabe? Quando eu saí do ensino médio, ou na época que eu estava no ensino médio, no fundamental, que eu era adolescente, que eu já não tinha confiança em mim. Aí, naquela época era, tipo, impossível eu ter coragem de sair com o cabelo cacheado por aí, sabe? E agora eu vejo que cabelo cacheado é legal, sabe? Eu não costumo usar ele, né, tanto, mas por falta de tempo de cuidar. Mas isso é um assunto para outro vídeo, que eu já falei que eu vou gravar, mas tá demorando um pouquinho, porque a vida na faculdade não está fácil, cheia de trabalhos, mas eu vou conseguir gravar o vídeo do cabelo cacheado. Mas voltando ao assunto, estar aqui falando sobre isso, falando sobre a insegurança que eu sentia antigamente de uma forma bem mais tranquila, bem mais leve. E assim, eu quero mostrar isso para as pessoas, sabe? Que aquela menina nerd, excluída da sala, da turma, que, assim, vou dizer que assim, não foi totalmente culpa deles, é que eu sempre fui um pouco, meu pensamento é um pouco diferente
Acho que de boa parte das pessoas da minha idade sempre foi. Eu sempre fui mais responsável do que a minha idade. Tipo, com 7 anos de idade eu falava que eu tinha que tirar uma nota boa pra conseguir um futuro bom, pra, sabe, conseguir um emprego bom. Eu não tava errada, mas eu acho que eu levei tudo muito a sério na minha vida, assim, em momentos que talvez eu não precisasse. Então, tinha fatores, sim, que influenciavam, né, nisso. Hoje em dia eu tenho amigos, tenho pessoas que eu consigo me dar bem, mesmo sendo diferente delas. Com certeza, tem muito amigo meu que, assim, 90% não tem nada a ver comigo, mas eu me dou muito bem, porque a gente sabe encontrar os pontos em comum e eu dou risada das coisas que eles falam, eles dão risada das coisas que eu falo e segue a vida. Acho que isso é importante. Mas o que eu queria deixar, assim, registrado, porque muita gente eu vejo, por exemplo, falando, porque aquelas fotos maravilhosas que você posta no Instagram. Gente, se eu, que era aquela menina zoadinha da escola, aquela menininha estranha da escola, ela consegue fazer essas coisas hoje em dia, qualquer um consegue, sabe? A gente que é blogueira não faz essas fotos, essas coisas, não anda maquiada só porque a gente quer se mostrar superior aos outros. A verdade é que todo mundo pode ser assim, você pode ser assim. Não vira e fala, nossa, mas aquela menina, aquela blogueira lá famosa tem uma maquiagem tão incrível, tira umas fotos tão incríveis. Você também pode fazer isso. Eu costumo falar assim que não tem gente feia, tem gente que não se cuida, que não se ama, sabe? Porque eu acho que esse processo de se amar também envolve você falar, não, hoje eu quero me sentir diferente, vou colocar uma roupa mais ousada, sabe? E é difícil passar isso pras pessoas. Acho que quem entra no Instagram de qualquer blogueira, não tô falando de mim, tô falando de qualquer blogueira. Porque as pessoas falam também das minhas fotos, nossa, mas onde você tirou aquela foto, sabe? Às vezes o lugar tá pertinho de você e você não consegue enxergar isso, um bom lugar pra você registrar uma foto bonita. Ou então você, tipo, vai sair, passa uma maquiagem, sabe? Tipo, eu não tô falando que, porque as pessoas não são bonitas sem maquiagem, sabe? Mas eu tô falando da gente se sentir capaz de sempre estar melhor. Porque eu, quando era mais nova, eu realmente não era feliz com a minha imagem. E se você for ver de antigamente pra hoje, não mudou quase nada, de verdade. Fora o delineador que eu amo passar. Na verdade, desde os 15 anos que eu passo delineador, então uma época da minha vida que eu falo que eu não me dava muito bem com o espelho, eu já passava delineador. A única coisa que mudou realmente é a minha confiança em mim mesmo, sabe? No que eu consigo fazer, que eu consigo fazer qualquer coisa. Antigamente eu não tinha esse pensamento. E vocês não sabem a diferença que isso fez na minha vida. O quanto que isso é bom pra mim hoje em dia. Eu acho que eu não teria começado a faculdade que eu tô cursando, que é publicidade, que inclusive é o que eu amo fazer. Acho que eu não teria começado se não fosse o blog, sabe? E uma coisa que eu falei no começo também é que Deus faz tudo certo. E, por exemplo, hoje eu tô trabalhando principalmente fazendo sites. E isso só começou com certeza por causa do blog. Assim, porque quando eu comecei o blog, eu pensei, bom, envolve 3 coisas que eu gosto, que é moda, fotografia, eu já tinha uma câmera que era mais ou menos, isso ajudou, né, eu começar. E também a questão é design, porque você tem que criar um blog, você vai querer criar um blog bonito, uma coisa diferente, não vai querer fazer algo que todo mundo faz. E foi aí que eu comecei a me interessar um pouquinho, assim, eu nem sabia que eu tava me interessando, mas eu estava me interessando pra criar sites e blog e tal. Começou no blog, mas depois eu comecei a fazer site, aí depois eu comecei a trabalhar com isso. E hoje eu tô, tipo, muito feliz fazendo isso de verdade. E às vezes eu poderia pensar assim, nossa, mas já faz 3 anos que eu tenho blog e nunca consegui dinheiro nenhum com isso. E na verdade eu só tenho a agradecer, porque se não fosse o blog eu não teria hoje o trabalho que eu tenho, não estaria tão realizada quanto eu estou. Eu tenho certeza que se Deus colocou aquele desejo no meu coração de criar o blog, enfim, de me expressar, tinha
ele já sabia que tava tudo previsto, sabe? Que tava tudo certo, que esse era o caminho para eu encontrar realmente o que eu queria. Porque, assim como eu falei o caso que eu tentei ser modelo e tal, fiz o teste e tal, apesar de eu não querer muito, eu não fui escolhida por um motivo. Eu poderia ter me abalado por eu não ter sido escolhida. Mas a verdade é que eu já estava descobrindo que eu tinha um outro desejo, que era criar o blog. E eu acho que se não fosse o caso de eu ter feito o teste de modelo, que eu fiz aulas de teatro, então eu perdi um pouco a timidez que eu tinha, que assim era extrema. Então, se não fosse isso, eu acho que eu não teria criado o blog, não teria tido essa coragem, sabe? Por causa do curso de teatro e tudo mais. E depois eu descobri que se não fosse o blog, eu não estaria trabalhando no que eu estou hoje, que eu estou muito feliz. Então, assim, Deus faz todos os planos certos, sabe? É difícil a gente entender na hora, mas hoje em dia eu vejo que tá tudo certo, não tem erro nos planos de Deus, às vezes a gente não entende. Ai, por que eu não fui aprovada, sabe? Eu podia ter ficado revoltada com isso, mas não, eu fui lá, criei o blog, eu não perdi minha força de vontade, sabe? E, assim, o blog pra mim ainda é uma coisa séria, só que eu acho que tudo tem um momento certo. Agora que eu tô começando a trabalhar realmente, assim, criação de site, eu aprendi mais sobre ranqueamento no Google, essas coisas que blogueira tem que saber, mas eu não sabia. Então, agora que minhas visualizações no blog estão aumentando, porque antes eram baixíssimas. Então, acho que assim, tudo tem um momento certo. Acho que se eu tivesse bombado já, tipo, no começo, crescido minhas visualizações no começo, talvez eu não teria começado a criar site. Talvez hoje, sei lá, teria ganhado dinheiro, mas não da forma que, sabe, que realmente fosse eficaz pro meu futuro, porque eu acho que agora eu tenho um futuro, não só como criação de sites, mas eu acabo gostando muito mais de design do que eu gostava antes. Eu me encontrei melhor nisso. E eu acho que tudo isso fez muita diferença na minha vida. E é isso que eu queria falar aqui hoje, que tudo tem um momento certo e que tudo que acontece tem um porquê. Eu acho que eu já falei isso várias vezes em vários vídeos meus, mas eu queria contar toda essa história porque tudo se encaixa perfeito. E às vezes a gente não entende isso no momento. E eu tenho certeza que se você parar pra analisar a sua vida, você também vai perceber isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria fazer esse vídeo porque... uma necessidade de falar sobre o que mudou mesmo, porque faz 3 anos, mas nem parece que faz tudo isso. E eu tô muito feliz com o meu crescimento pessoal, porque ultimamente eu nem tenho conseguido fazer muitos posts no blog como eu gostaria, porque eu, enfim, tenho outras tarefas aí pra cumprir. Tem a faculdade, tem estágio, mas eu tô muito feliz mesmo. Apesar de não continuar tanto com o blog e com o YouTube quanto eu gostaria, eu sei que agora tá faltando só 1 ano e meio pra terminar a faculdade, a hora que eu vejo já acabou. E aí, quem sabe eu posso me dedicar mais a isso, né? Eu só queria mesmo agradecer por tudo que aconteceu aí nesses últimos 3 anos, que eu comecei assim bem devagarinho, eu não tinha coragem pra gravar vídeo, tinha vontade de tentar, né? Mas demorou pra eu criar coragem realmente. Demorou eu ter coragem até de postar foto no Instagram dos looks. E agora eu posto, tipo, um monte, sabe? Eu sei que, assim, a opinião dos outros é só a opinião dos outros, sabe? Eu tenho que ver o que é melhor pra mim, o que me faz feliz. Não importa, assim, se eu vou estar ganhando dinheiro pra ir lá fazer uma sessão de fotos. Eu gosto de fazer isso, então não tem motivo pra eu parar, sabe? Então, assim, independente de eu estar não com muitos vídeos no YouTube, não postando muito, eu me esforço o máximo que eu consigo pra postar, pra fazer as coisas. O Instagram tá sempre ativo, então se você não me segue lá, segue aí, que lá eu sempre posto fotos novas e tal. Inclusive, eu fiz um ensaio agora pra comemorar esses 3 anos, que eu tô, tipo, apaixonada pelas fotos, quero postar todas de uma vez, mas, né, tem que ter calma, paciência. E é isso, eu queria agradecer
todo mundo que de alguma forma me apoia e entende isso que eu tô falando, sabe? Sobre o meu crescimento e sobre fazer aquilo que a gente ama, que eu acho que é o mais importante. Obrigada se você assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!